Um objeto misterioso gira em torno da Terra, muito antes de lançarmos o primeiro satélite. Essa é a história do enigmático Cavaleiro Negro, o suposto satélite alienígena, que, segundo alguns, estaria em órbita há mais de 13.000 anos, observando a humanidade desde os primórdios da civilização. Um mistério que mistura fatos reais, coincidências cósmicas e as sombras da conspiração. Tudo começou na década de 1950, quando os Estados Unidos e a União Soviética travavam a corrida espacial. Em meio à tensão da Guerra Fria, qualquer sinal desconhecido no céu era motivo de alarme. E foi exatamente isso que aconteceu em 1954, quando jornais norte-americanos noticiaram que a Força Aérea havia detectado 2 objetos estranhos orbitando a Terra, menos algo impossível na época, já que o primeiro satélite humano, o Sputnik 1, só seria lançado 3 anos depois. Essas notícias acenderam a chama de um mistério. Seria tecnologia soviética secreta ou algo muito mais antigo? Poucos anos depois, em 1960, um satélite militar americano chamado Discovery 8 detectou um eco de radar anômalo, um grande objeto metálico, escuro e irregular, que parecia girar em uma órbita polar. Nenhum satélite humano estava ali. A órbita polar, vale lembrar, é uma trajetória que permite observar todo o planeta, menos perfeita para um satélite de vigilância. A partir daí, o mito tomou forma. Pesquisadores e teóricos começaram a chamar o objeto de Black Knight Satellite, o Cavaleiro Negro, por causa de sua cor escura e seu comportamento silencioso. Em 1973, o escritor Duncan Lunen publicou uma teoria ainda mais ousada. Ele analisou antigos sinais de rádio captados, em 1928, pelo engenheiro norueguês J. Regine Hals, que registrou um estranho eco com atraso de segundos menos, como se algo estivesse refletindo as transmissões de volta para a Terra. Lunen sugeriu que esse eco poderia ter vindo do Cavaleiro Negro, e que o objeto talvez fosse uma sonda alienígena antiga, enviada por uma civilização distante para monitorar a Terra. Mas o mistério não parou aí. Em 1998, durante a missão STS-88 do ônibus espacial Endeavour, astronautas tiraram uma série de fotos chocantes, mostrando um objeto preto, de forma assimétrica, flutuando em órbita terrestre. As imagens rapidamente se espalharam pela internet, e muitos acreditaram que, finalmente, o Cavaleiro Negro havia sido capturado pelas câmeras. As fotos mostram algo que parece uma estrutura metálica, irregular, com ângulos e sombras, que lembram uma nave alienígena. Até hoje, essas imagens são o combustível principal das teorias conspiratórias. A NASA, no entanto, deu uma explicação simples. O objeto seria um pedaço de manta térmica perdido durante a montagem da Estação Espacial Internacional. Um fragmento comum, refletindo a luz do Sol de forma estranha. Mas nem todos acreditaram nessa versão. Afinal, o Cavaleiro Negro já aparecia em registros anteriores. Décadas antes da criação da ISIS, muitos acreditam que a NASA apenas tentou encobrir o que realmente era um artefato extraterrestre, deixado em órbita como uma espécie de vigia interplanetário. Outros pesquisadores, porém, defendem uma explicação mais terrena. O satélite seria, na verdade, detritos espaciais e fragmentos de missões antigas, interpretados erroneamente por câmeras e radares. Ainda assim, o mito persiste menos alimentado por coincidências e pela fascinação humana pelo desconhecido. Há também uma versão mais antiga da lenda. Segundo alguns autores esotéricos, o Cavaleiro Negro seria um satélite deixado por civilizações anteriores à humanidade moderna. Talvez a lendária Atlântida, ou mesmo uma máquina alienígena de observação, enviada por um planeta distante há milhares de anos. Os defensores dessa hipótese apontam para relatos de sinais de rádio inexplicáveis e anomalias magnéticas detectadas em regiões próximas à órbita polar. Os mesmos locais onde o objeto teria sido observado. Até hoje, não há prova definitiva
de sua existência. O satélite nunca foi oficialmente rastreado, identificado ou recuperado, mas o mito sobrevive porque se alimenta de algo mais profundo. A nossa vontade de acreditar que não estamos sozinhos. E talvez seja esse o verdadeiro mistério, não o objeto em si, mas o que ele representa menos o medo e a curiosidade diante do desconhecido. Se o Cavaleiro Negro for apenas um pedaço de lixo espacial, ele simboliza o quanto queremos ver mistério onde há acaso. Mas, se for real, então há algo lá em cima, nos observando silenciosamente há milhares de anos. E a pergunta permanece, flutuando sobre nós como uma sombra antiga. Estamos sendo observados? Ou é apenas mais um erro humano que não queremos admitir?